Vamos pro campo de análises individuais do Náutico, tá? A gente já passou por vários jogadores e até para ter uma dinâmica um pouco mais rápida e fundamentalmente a gente não perder atos, análise importante, eu queria que você começasse por Hélio dos Anjos, Hélio Guilherme dos Anjos, porque talvez em tudo que você falou tenha sido o que ficou ainda um pouco mais em aberto, digamos assim, a sua visão da dupla de treinadores do Náutico. Eu vou começar, Fred, mas segura um minutinho aí, porque a bexiga não dá mais. Por esse intervalo, nós não esperávamos aqui, tá? E aí, Cássio, queria que você fizesse a sua primeira análise, então, de Hélio e Guilherme dos Anjos, do trabalho deles, desse jogo, que não tem como ser analisado como um trabalho negativo, tamanho posição, tamanho futebol. Claro. Clareza, velocidade, intensidade que o Náutico demonstrou no primeiro tempo. É o que a gente acabou de ler aqui na mensagem que chegou. O que veio de consequência negativa no segundo tempo não pode ser comparado com o primeiro. Tem que ser comparado com a realidade, digamos, talvez das semifinais. Porque o primeiro tempo foi o que o Náutico jogou de melhor, talvez até na temporada. Mas eu acho que a descaracterização do Náutico foi muito cedo. Eu acho que o Náutico perdeu a chance de, quando restabeleceu a vantagem no placar, ter um enfrentamento mais perigoso para o Sport. Eu acho que o Náutico deu campo, deu tranquilidade e permitiu que o Sport fizesse o segundo e fizesse o terceiro. Vamos lá, das alterações aqui. Arnaldo sai machucado para a entrada de Reginaldo. O Enderson, quando entra Luiz Felipe, eu acho que o Enderson está bem cansado já. Dodô, esse não foi bem. Juninho no lugar de Júnior Todinho, eu acho que é uma substituição ok. Inclusive Juninho que tem potencial para ser titular. Eu estou falando só das mudanças, já que fala da descaracterização. Uma que descaracteriza de fato é Otto Sano no lugar de Paulo Sérgio. Mas aí você pode contextualizar. Paulo Sérgio não fazia uma boa partida, já estava amarelado, é o artilheiro do time, e essa mudança acontece ali já perto da metade do segundo tempo, com o jogo 2-1 para o Náutico. Então, assim, se havia um momento onde Hélio / Guilherme poderiam abrir de Paulo Sérgio, Fred, talvez fosse justamente na metade do segundo tempo e com placar a favor. Porque se o jogo ali é 1-1, batalhado, tá no limite e tal, disse, Paulo Sérgio, segura aí. Mas ali o jogo começou a se desenhar para o Náutico. O Sport melhorando naquele momento não era nada para, ainda que a gente tenha falado aqui que foi melhor do que o Náutico, na opinião, foi melhor, mas nada comparável ao primeiro tempo. Eu acho que o pré-jogo se desenhou, além das expectativas do Náutico, o encaixe do Náutico sendo superior a 6 mudanças do Sport, assim o Náutico conseguiu ser muito melhor. Na volta com o Sport, sem fazer nenhuma alteração, tem essa inversão ainda que tipo, o Náutico estava melhor aqui que o Sport. Na hora que tem essa inversão, talvez o Sport tenha ficado só isso aqui melhor do que o Náutico ali, e o Náutico ainda, querendo ou não, faz 2-1. Fred, o trabalho de Guilherme, a descaracterização passa por 2 atuações individuais abaixo, de Dodô e de Paulo Sérgio. Então, a descaracterização de Hélio, ele meio que foi forçado a descaracterizar. Dodô não passou longe de brilhar nesse jogo, e Paulo Sérgio, como o Atos falou ali, é um definidor. Carregando a bola, ele não estava acontecendo. Então, a questão é que o jogador acionado para o lugar de Paulo Sérgio, eu acho, ainda que ele tenha participado do terceiro gol, o Tussânia, mas aí sim joga muito para baixo. Mas era o que o Náutico tinha para fazer. Ou ele continuava, e outra, a gente também está comentando aqui, sem saber exatamente se tinha uma condição que Paulo Sérgio não tinha como jogar mais minutos do que aquilo. Né? A gente tá deduzindo que simplesmente... Eu acho que não, acho que estava ok, porque jogou mal mesmo. Não sei. Atos. Então, comentário e análise de Hélio dos Anjos. Só para dizer, pelo primeiro tempo, eu acho que o primeiro tempo mantém uma nota positiva, apesar da queda do segundo tempo. Porque o primeiro, você jogar fora de casa, conseguir fazer durante mais de meia hora um domínio daquele tamanho na final do campeonato, eu acho que é muito relevante. Atos. Fred, veja só, eu vou ser aqui o advogado de Hélio dos Anjos, não porque ele mereça, não se trata disso, é porque eu acredito bastante
nas visão que vai acabar defendendo ele, sabe? Vai parecer uma colher de chá muito grande e, enfim, quem quiser achar que seja dessa forma, faz parte, mas eu acho que nas substituições pesou muito a questão do desgaste físico do primeiro tempo, tá? Eu acho que ele teve ali acesso aos dados, porque eu vi em campo a quantidade de sprint de vários jogadores, foi muito grande. Eu acho que isso veio pesado no segundo tempo inteiro. O time se resguardou mais, e esse pouquinho se resguardar é uma baixada de linha, é a melhora no ímpeto do Sport, é começar a vencer o duelo, e o jogo já muda, você já perde o controle do jogo. E na parte das substituições, senti falta do Saraiva e Toró, como falei, mas eu também acho que questão física deve ter pesado. Eu vou colocar um amarelinho aí em Hélio dos Anjos. Então, razoável para a dupla, né? Hélio e Guilherme dos Anjos. O amarelo, Fred, é mais porque eu sei que eu estou aqui ajudando um pouco ele, mas eu acho que na nota o amarelo não acho não. Tá bem colocado. Eu acho que o trabalho dele... porque, veja só, a gente não... Eu acho que um trabalho de treinador não é da hora que apita o árbitro até a hora que o árbitro finaliza o jogo, né? O trabalho dele tem que ser... Esses argumentos que eu trouxe, por isso que eu quis ressaltar que parece muito pró Hélio dos Anjos, seguindo muito a linha de trabalho dele, porque eu vejo como ele trabalha, eu vejo as coisas que ele repete, essa questão dos sprints, da intensidade, eu sei que alterou no segundo tempo, sabe? Então eu vejo muito que as desculpas se apresentaram para a queda do Náutico no segundo tempo. Então, fica esse amarelo aí para ele. Muriel. Veja, eu não sou especialista em gol, tá? Mas toda vez que tem um lance como o segundo gol do Sport, eu sempre falo que o goleiro acaba facilitando a vida do atacante. Também Isso aí é algo que eu falo de muito tempo. Os goleiros continuam saindo, porque também tem uma questão de decisão, né? Porque tem um lance que eu vou classificar como o goleiro ajudou na finalização do atacante. E tem lances que o atacante, de fato, vai estar equilibrado para ter uma chance real do gol, que se você não sair, você vai ser fuzilado. O goleiro tem que fazer uma aposta aí, né? Exato. Mas muita gente não vê problema nesse tipo de lance, e eu sempre vejo. Yuri Castilho, ele estava disputando ali, ele estava com a bola dominada, mas ele estava numa disputa de corpo que dá um certo desequilíbrio. E ele não consegue olhar para o gol. Esse tipo de jogada, o atacante não consegue olhar para o gol. Ele sempre vai usar como referencial o goleiro. Quando o goleiro sai, para mim, sempre ajuda o atacante a saber onde está o gol, a saber onde está o goleiro e finalizar na saída do goleiro perante... só preciso tirar do goleiro. Eu não preciso fazer um chute forte que o goleiro vai defender. Então, eu acho que sempre ajuda o atacante em jogadas como essa. E isso é uma visão minha, tá? Nem todo mundo pensa dessa forma. Então, eu vou colocar um laranja aí nele. Então, foi mal para Muriel, tá? Que dá um rebotezinho ali também, mas pelo menos foi pro lado. Foi para onde deveria ser o rebote. Fez outras defesas assim, seguras, tal. Nada que... Fez uma defesa, ainda que tenha sido em cima dele, mas assim, ele fez duas ótimas defesas. Uma, ainda que as duas tenham sido em cima dele, mas ele defendeu. Uma no cobrança de escanteio no fim do primeiro tempo, que bate na cintura dele, na hora do replay, porque ficou meio confuso na hora da transmissão, mas na hora do replay, ele evita o gol. E é do início do segundo tempo, antes do Náutico fazer 2-1. Tava 1-1 com o Sport melhor, assim, uma cabeçada de... Que é por isso até que quando o Atos disse que foi tudo bem pela bola aérea, eu fiz... Veja, teve esses dois lances assim, são duas defesas... Assim, eu tô achando muito severo, tá, esse laranja pra Muriel, porque o primeiro gol do Sport, ele defende o chute de Filipinho ainda cara a cara. Pô, ele defende o chute cara a cara. No segundo... mas se sair o gol, eu não... mas tudo bem, eu só tô contra-argumentando. Ele defende o lance do Filipinho cara a cara e pega um rebote, ninguém do Náutico chega. O segundo lance, uma raríssima boa jogada construída pelo Sport. Castilho entra cara a cara e bate. O terceiro gol, como o Fred falou, ele ainda defende e dá o rebote bem pro lado. Foi muita felicidade de Iago Felipe no rebote. E tem esses dois lances de bola aérea que ele salva no primeiro tempo, um pouquinho antes do Sport empatar. E no segundo tempo, uma chance do Sport virar. Enfim, eu acho... Assim, vai ficar o laranja, mas eu acho o laranja aí meio severo. Mas eu acho normal esse tipo de avaliação. Tenho certeza que se fosse outra pessoa avaliando aqui, poderia, no caso, até dar um bait positivo para ele.
eu entendo dessa forma, é porque eu peso muito a forma que ele tomou esse gol, é uma crítica que eu tenho há muito tempo, de goleiro sair em cima dessa bola. Eu acho que o goleiro facilita em uns 80% aí a finalização do atacante, e as defesas dele eu não utilizei aqui para poder fazer uma ponderação nisso que eu entendi como falha, porque foram bolas em cima dele. Então, quando a bola é em cima do goleiro, que ele pega ali por questão da existência dele, né? Porque se a bola só vai entrar se ele não existir. Como aquela cabeçada de Yuri Castilho, foi em cima dele. Não tem como ele não pegar. Mas aí tá mal colocado, pô. Assim, não dá pra tirar o mérito do cara que defende ainda... Não tem como ele se colocar em outro lugar ali, não. Tem, assim, pô. se ele tiver 2 braços, ele vai pegar aquela bola. Não tem como. Até o lance lá que ele pega do primeiro tempo ainda, na reta final do primeiro tempo, ele precisava não estar ali para poder sair o gol. Na verdade, ele falha naquela bola, viu? Aquela bola eu costumo resvala reduzir nele. quando a bola é em cima do goleiro. Atos, no seu ritmo, tá? Porque a gente sabe que você tá com o horário um pouquinho na conta. No seu ritmo, pode seguindo a análise aí, tá? Da linha defensiva e seguindo a análise do time do Náutico. Arnaldo, para mim, é o melhor verde que tiver aí, o verde Paulo Sérgio aí, porque a partida de Arnaldo assim, foi muito boa, o primeiro tempo, apoiando. Boa partida mesmo. A gente destacou naquele programa que a gente fez o raio-x do jogo, Fred, que a escolha para o Arnaldo seria se o Náutico fosse marcar pressão. O Náutico foi marcar pressão e colocou o Arnaldo. E é impressionante como o Arnaldo tem essa inteligência tática. Reginaldo nem sonha em saber o que é isso, tá? Assim, quem cobra Reginaldo como titular, saiba, ele pode até virar titular. Mas nessa noção... Depois de hoje, demora. Volta algumas casinhas nisso aí. Sim, nessa questão de antecipação da jogada, Arnaldo assim, é especialista nisso, ele entende a parte tática do jogo, ele sabe, às vezes a bola tá do outro lado, ele sabe que ele tem que se aproximar do cara ali. Olha que o cara, a gente tá falando, era filipinho, né? Então, pra mim, assim, a partida de Arnaldo foi muito boa. Os 2 zagueiros. Wanderson, eu gostei demais de Wanderson. Pra mim foi surpresa total. Até na recuperação de recuperação de jogadas mesmo, com bola nas costas, ele se recuperou bem. No primeiro tempo não errou nada, mas mesmo no segundo tempo o jogo acabou se dando muito pesado nas costas de Igor Fernandes. Barleta deu um trabalhão e o Castilho deu um trabalhão para Igor Fernandes. Então Wanderson, eu vou ter que valorizar esse jogo de Wanderson. Talvez só porque ele se chama Wanderson eu não vou dar o verde igual ao Arnaldo, eu vou colocar um verde mais claro. Igor Fernandes. Igor Fernandes eu vou ter que botar o laranja dessa vez. Porque tomou drible de Barleta dentro da área, é ele que tá na briga ali com o Yuri Castilho. Ficou difícil para ele esse jogo. Esse jogo assim, foi muito pesado em cima dele. O Sport conseguiu bons passes entre ele e Yuri Silva. Foi um jogo de um nível de dificuldade muito grande. Não é que eu achei que Igor Fernandes foi mal, não é um mal na parte técnica, é porque o volume de jogadas foi tão intenso nas costas dele, e como ele não saiu bem sucedido na maioria deles, ele leva esse laranja, mas ainda continua sendo o melhor jogador da defesa do Náutico. Tá? Yuri. Yuri também foi parecido com o Igor, só que o do Yuri eu já sei que ele tem uma parte defensiva um pouco mais abaixo. Acho que no segundo tempo ele não estava sabendo compor a linha. Se você for lembrar, no primeiro tempo ele é o jogador que dá a condição, tá? Naquele gol do Sport na reta final do primeiro tempo. É muito pouca coisa, então eu não acho que seja algo que eu vá pesar tanto, eu não peso tanto nisso, porque foi por pouco, foi ele, mas foi por pouco. E no segundo tempo também acabou dando um certo espaço, às vezes tentava acompanhar a jogada, não acompanhava certo. Teve um contra-ataque do Sport em cima de Yuri Silva, que o jogador do Sport vinha dominado e acho que era Barleta que estava tentando cavalar em cima de Yuri. Meu Deus do céu, eu estava desesperado pensando assim, Yuri, é melhor que tu tente matar a jogada, porque ele só estava dando condição para o jogador do Sport, se colocando como o jogador mais recuado da linha, ele passou da linha, sabe? Então ele colocou, acho que era Barleta, tá? Num limbo perfeito, porque os zagueiros do Náutico estavam acompanhando mais atrás, Barleta estava mais à frente dos zagueiros e com ele dando condição.
Se ele recebe o passe, se o Eu passe sei sai qual na foi essa frente, jogada. Que Pulse não dá o passe. Corta. não dá o passe, não dá o passe. Se te dá o passe ali, veja, não tem como o Barleta não sair na cara do gol. Isso. Vou colocar o laranja aí para Yuri. Então, Yuri para laranja e agora a dupla de volante, Samuel e Wenderson. Samuel, eu posso assim, tá sendo muito injusto com ele, tá? É o tipo do jogo que você precisaria ver de novo, sabe? Com uma riqueza de detalhes maior para você fazer uma avaliação precisa, porque esse jogo de Samuel foi um pouco complexo, tá? O fato é que ele não aparece tanto nesse jogo. Ele não aparece tanto. Ao mesmo tempo que no miolo ali do meio-campo, da cabeça de área do Náutico, não acontece absolutamente nada. Eu vou colocar um amarelo assim, meio que em suspensão. Acho que o jogo não se deu muito ali nele. Não vou aqui dar o verde, porque se nada aconteceu, então ele foi bem. Não vou muito por aí. Até para poder fazer um contraste com o Wenderson. Já vou dar nota de Wenderson. Para mim, o Wenderson foi ver para o Sérgio aí, porque o Wenderson fez tudo que não tinha feito no ano e fez tudo que, em tese, era para dividir a atenção entre os dois ali. O que os dois eram para produzir, o Wenderson produziu sozinho. O Wenderson fez de tudo, tá? O Wenderson antecipou jogadas, marcou pressão, na parte tática, muito atento. Salvo engano, é ele que tá no lance do segundo gol do Náutico. É ele que recupera a bola. Recupera não, ganha de presente a bola e dá o passe para a pequena área. Que iria nos pés de Paulo Sérgio. Exatamente. Eu acho que isso, em nenhum momento, pelo menos da gente comentando aqui, Fred, não foi ressaltado, apesar de ter sido um gol ali com falha dupla, inclusive do Sport, e Benevenuto colocando para dentro da barra. Se ele não corta, o Paulo Sérgio faz, tá? Porque, meu amigo, assim, ia ficar muito fácil ali para ele fazer o gol. Então, a partida de Wenderson, assim, foi uma partida monstruosa que fez Samuel parecer um coadjuvante. Samuel que era mais protagonista entre os dois volantes. O Wenderson tomou ali o protagonismo da cabeça de área do Náutico. Dodô, que você já abriu seu comentário hoje, indo na contramão aí do chat, indo na contramão da grande maioria que achou uma partida fraca, né, do meio do Náutico. Não que essas pessoas não estejam vendo outro jogo, não se trata disso. Mas eu acho que tem muita coisa que o Dodô faz na partida que acaba não sendo registrado, não sendo valorizado. Ele, às vezes, com toque, é um lance, como eu disse, simples, não registra na cabeça. É uma bola que na saída de jogo do Náutico, os zagueiros jogam para o Dodô e ele de costa para o adversário, um lance que é muito difícil, tá? Ele dá dá uma encostada na bola, que já deixa a bola para Vinícius. Você nem registra que foi Dodô que fez aquele passe ali, porque você já está vendo Vinícius com a posse de bola, ele vai tentar um drible, vai tentar uma jogada de linha de fundo, e Dodô passou despercebido. Então, Dodô faz o time jogar em vários momentos, tá? Eu vou colocar um amarelo aí, porque eu acho que o jogou mal está muito distante. Ele só não tem aquela partida plástica que ele fez em alguns jogos, participando diretamente em alguns lances. Inclusive, teve finalização que ele acabou errando ali, pegando na entrada da área, mas ainda assim é essencial para esse time. É essencial. Dodô e Vinícius, assim, é quase que 90% desse time. Vamos ao trio de atacantes, tá? Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio. Vinícius, verde Paulo Sérgio, o melhor verde que tem, assim... E o melhor em campo, acho? Melhor em campo. Tá jogando demais, assim. O primeiro tempo dele, assim, foi primoroso. Como eu disse, né, já faz alguns jogos que ele vem sendo o melhor jogador do Náutico. O Paulo Sérgio eu não gostei, de fato. No primeiro tempo não foi só a questão das finalizações, mas ele perdeu algumas posses de bola que não precisaria ter perdido. Veja, eu não estou nem cobrando de Paulo Sérgio um pivô muito complicado. Não é isso. Mas teve uma bola que estava muito fácil, só ia tocar do lado e ele segurou a mais. E ele perder a bola é sempre muito custoso. É porque o Sport no primeiro tempo não estava sabendo aproveitar nada. Mas é sempre muito custoso. Ele não pode perder esse tipo de bola, porque o Náutico ele se desgasta demais para poder recuperar essa bola no campo de ataque. E quando você recupera e Paulo Sérgio, por displicência, perde, aquilo ali custou muito.
É até difícil, às vezes, você fazer essa ponte, que o segundo tempo o time estava mais desgastado e não soube aproveitar que o Paulo Sérgio perdeu aquela posse de bola fácil. Então, Paulo Sérgio aí, vou colocar um laranja para ele. E o que vai salvar o vermelho é o gol de pênalti, tá? Mas é isso mesmo, viu, Atos? Mal para Paulo Sérgio, bem mal no jogo. E Todinho? Também achei fraco na partida, viu? Todinho é o seguinte, a torcida já pegou no pé. Eu venho tentando ser advogado de Todinho, já pedi a procuração a ele. Veja, dessa vez eu vi os erros dele no ataque. Ele errou várias bolas, alguns gestos técnicos, algumas decisões, aí perde a posse de bola. Isso aconteceu, não dá seguimento a algumas jogadas, isso aconteceu. Mas, meu Deus, assim, quando ele sai, o Náutico acaba pela direita. Eu acho que é outro jogador que a presença dele está entregando alguma coisa ali que não é tão notada. E quando ele sai, que você vê a diferença. Sem Todinho em campo. Dois jogadores que eu tenho essa impressão, que eles não fazem partidas esplendorosas, mas existe um ganho deles estarem ali em campo. Eu sempre falo, é Todinho e Samuel. E eu acho que a saída de Todinho mostrou isso. Então, eu acho que é algo que se deve observar mais. Mas pela partida, eu vou colocar o laranja nele. Mal também, então, para Todinho, tá? Atacante pela direita do Náutico. Ou seja, do time titular do Náutico, tá? Na visão de Atos. 3 jogadores receberam a avaliação máxima, o muito bem. Arnaldo, Wenderson e Vinícius. Apenas Wanderson recebeu o jogou bem. Dodô e Samuel foram razoáveis. Paulo Sérgio, Yuri, Igor Fernandes, Muriel e o próprio Todinho ficaram com avaliação negativa de que foram mal. Hélio dos Anjos ficou como razoável e a gente tem agora os 5 que entraram no segundo tempo. Se você quiser deixar algum sem nota, sobretudo os que jogaram menos ali, Ramon e Juninho, você pode deixar sem nota se você quiser. Caso contrário, pode avaliar os 5 aí. Reginaldo, eu vou de laranja. Eu acho que baixou muito o nível de Arnaldo. As coisas precisam estar acontecendo muito ali pela direita para poder Reginaldo encaixar. E não tinha mais lado direito, tá? Então a saída de Todinho praticamente matou ali as possibilidades de Reginaldo conseguir alguma coisa, mas enquanto o Todinho ainda estava em campo, mesmo assim ele já estava muito abaixo do que Arnaldo. A discrepância piorou o lado de Reginaldo aí. O Luiz Felipe, eu esperava mais. Não gostei muito da entrada do Luiz Felipe. Eu vou colocar um laranja também nele, tá? Não gostei muito da entrada do Luiz Felipe. O Ramon, vou colocar o laranja também, porque mesmo jogado pouco, ele entra... O que mostra o quanto as mudanças foram minando o Náutico. Tá ficando quase didático aí, né? E o Ramon, o Luiz Felipe acabou ocupando o espaço do que o Todinho deixou, tá? E não deu certo. Em alguns jogos ele já tinha pegado esse corredor direito e pegou dessa vez. Ele não ficou ali na cabeça de área, tal, como no mapinha tá. Ele tentou pegar esse corredor direito e não deu certo, tá? Porque a gente sempre usa como regra ficar embaixo de quem ele entrou, né? O Ramon, ele quando entra, você espera dele passes longos. Ele tem essa qualidade, não conseguiu acertar nenhum passe longo, então vou deixar o laranja com ele. Samuel Otsana é muito difícil, sabe? Participou ali no primeiro gol. Uma pessoa que tenha mais benevolência, assim, olhando para Samuel Otsana, pode até achar que foi um jogo regular dele, mas eu não gosto. Eu achei um jogo regular. Brigou, lutou. Conseguiu puxar amarelo para Benevenuto. Benevenuto muito cansado, ele explorou ali as costas de Benevenuto. E queira ou não... Talvez você esteja certo, Fred. Queira ou não, ali, eu sei que dominou errado, mas estava na bola ali. Eu acho que ele fez a parte de um atacante reserva. Coloca o amarelo nele. O meu problema é saber que ele é ruim. É isso que atrapalha. Se eu não conhecesse... Gustavo Maia começa -2 na minha avaliação. Hoje eu concordo, inclusive, tá? Mas daqui a pouco a gente aborda isso. E pra fechar, Juninho?
Dessa vez eu vou colocar o laranja em Juninho. Eu acho que também já foram muitos jogos, tal. Foi pouco tempo, o Náutico já não tinha nenhuma coordenação tática ali para você de fato avaliar ele. Mas como tem uma certa sequência, tal, talvez ele já pudesse ter mostrado mais alguma coisa. Teve um lance e por isso que vai esse laranja, porque teve um grande lance dele fazer uma participação. Ele pegou essa bola no intermediário, o que ele sempre faz, eu chamo ele de pifador. Samuel fez o facão ali para poder passar nas costas do zagueiro. Ele precisava ser muito ligeiro ali naquele momento para poder achar a janela de passe. Existiu a janela de passe, ele recua, aí ele pede Samuel na jogada, né? Porque Samuel fica impedido, e ele continua avançando até o meio campo até perder a bola. Eu acho que foi a grande chance de Juninho. Se ele tivesse acertado esse passe, eu até poderia dar uma nota boa para ele, porque é isso que eu espero dele quando ele está em campo. Ele teve a oportunidade e não conseguiu dar o passe correto. Mais 2 superchats rapidinhos aqui, só para fazer leitura. Henrique Pontual diz que depois do gol de pênalti o Náutico parou de atacar da mesma forma. Parou não, tá? E perdeu uma chance valiosa de rodar a faca. E o segundo tempo do Sport foi o melhor do ano, do Náutico pior. Mas aquela frescada lascou o Sport. Que Hélio mostra esse vídeo todos os dias essa semana. É a dança ali do Sport, né, quando faz o terceiro gol. Acho que o terceiro gol, o pessoal vai para a bandeirinha ali e resgata aquela dança. Atos Gildo, nos encontramos ao longo desta semana, tá?